Meus irmãos e meus amigos, a graça e a paz. Hoje estaremos retornando ao Catecismo de Heidelberg e com a seguinte afirmativa: pagou totalmente os meus pecados e libertou completamente do domínio do pecado. Isto nós vamos destrinchar com as passagens bíblicas correspondentes. E a primeira delas fica em João, capítulo 8, versículos 34 e 36, e logo após eu farei a oração, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai nosso, Deus maravilhoso, Deus tremendo, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala-nos nesta oportunidade, meu Pai, através desta reflexão, para a honra e glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amigos e meus irmãos, aquilo que limita, aquilo que causa traumas no ser humano é o pecado. O pecado, ele domina, ele absorve todo o ser humano. O ser humano é escravo do pecado. Ele vive temorosamente. É um temor que não passa. E Cristo Jesus nos libertou deste fardo. Cristo, quem literalmente sentiu ou sentirá, espero em Deus que você que esteja me assistindo nesse instante e me ouvindo, possa ter esta oportunidade de sentir o chamado de Cristo Jesus. E a partir desse instante as coisas se transformam completamente. Você se vê não mais como escravo do pecado, mas como filho de Deus, tremendo e maravilhoso, porque se ele verdadeiramente lhe libertou, você é livre, você já não mais está sobre o jugo de Satanás. Então, quem se apropria disto e vive isto, para muitos isto é utopia, para muitos isso não existe, e não vai existir mesmo, porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. As coisas espirituais é para quem é espiritual. E aí tem outro texto em Hebreus 2, 14 e 15, que elucida mais ainda esse tema, né? A questão do perdão do pecado, de Cristo nos redimir. É o que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Para quê? Por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasses todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Observe, aquele que é alcançado por esta graça redentora de Cristo Jesus, não teme mais a morte. E se você conversar com N outras pessoas, vocês vão ver que existem muitas pessoas temerosas da morte. Por que isso ocorre? Porque essa pessoa não sabe para onde vai. Porque ao longo que os anos vai passando, as pessoas se aproximam mais da morte, porque essa é a realidade. À medida que o tempo passa, nós nos aproximamos da morte. E essas pessoas ficam temerosas, têm medo, literalmente, da morte. Então, quem foi chamado por Cristo, entendeu e compreendeu plenamente a redenção
e que se sentiu plenamente perdoado pelos seus pecados e crer que Cristo morreu e ressuscitou, não teme mais a morte. A morte já não causa mais pavor, porque entende e compreende que é uma passagem para a continuação da vida eterna. Então a vida eterna começa aqui, na face da terra, quando você, quando eu, entendemos o chamado de Cristo Jesus e nos transformamos. Aquela mente pecaminosa, aquele que vivia no pecado, hoje não vive mais. Pode até pecar, mas não vive mais no pecado. Uma outra parte também que fica em João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está destruído. Cristo matou a morte, literalmente. Então esse poder que Satanás tinha sobre as pessoas, sobre aqueles que foram chamados por Cristo, já não tem mais. Ele não tem mais esse poder sobre nós, porque nós entendemos que Cristo morreu, ressuscitou, e nós iremos ressuscitar com ele. É a promessa, é algo palpável, é a esperança real. Simplesmente ainda não se concretizou, que eu estou aqui na carne, nesse corpo perecível. Mas eu terei um corpo incorruptível. É a promessa de Deus, e promessa de Deus nunca falha. Dos homens até, né, nós não podemos crer, mas de Deus não. É infalível, é impossível Deus mentir. Entendeu? Então, esses 5 pontos, esse ponto em que Deus pagou cabalmente pelos nossos pecados, é algo que alivia a alma, nos dá paz e tranquilidade. E 6º ponto, eu vou parar no 6º ponto, que eu dou amanhã, se assim Deus permitir, continuidade até os 3 últimos pontos desta primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Ele me protege tão bem, ele pagou cabalmente pelo meu pecado, eu estou livre desse débito, tranquilo, paz com Deus, tranquilo, mas ele continua nos protegendo. Observe o que diz João, capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha que tranquilidade, que paz, que notícia tremenda para as nossas vidas. Promessa de Deus, Cristo nos falando, literalmente. E eu vou encerrar aqui nesse, porque amanhã eu quero retomar essa parte, que ela é uma parte maravilhosa, gloriosa, repetindo. E a vontade de quem me enviou é esta. A vontade do Pai que enviou o Filho é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Seu livro, o seu nome está escrito no livro da vida? Tenha paz com Deus. Viva isso literalmente todos os dias de sua vida, para lhe dar paz e tranquilidade. Amanhã eu retorno, se assim Deus permitir, com esse 6º ponto, que ele é de uma relevância, assim, extraordinária. Oremos. Eu quero fazer uma ressalva ainda aos nossos irmãos ali de Porto Alegre e de toda ali a região, para que Deus tenha misericórdia daqueles que sofrem e que perecem ali. Pai nosso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, visita, Senhor, ali o Rio Grande do Sul, dá-lhes paz, tranquilidade, mobiliza, Senhor, e sensibiliza corações e pessoas para que todas as coisas se encaminhem para que aquelas pessoas recebam o acolhimento necessário, a ajuda material necessária para superar esse momento de drama pelo qual eles passam. E assim também, meu Pai, visita todos os rincões desse país onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão carentes,
onde as pessoas estão sem suas necessidades básicas, meu Pai. Tende misericórdia desta nação que geme, meu Senhor. Fica conosco, dai-nos uma noite de paz, um dia assim tremendo amanhã para a honra e glória de Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados amigos e irmãos, até a próxima, se assim Deus permitir.